Agora, já está na linha, o Tony? Ah, já está na linha. Então nós vamos conversar com o assessor especial do Procon Campinas, o Francisco Tony. Muito boa tarde, Francisco. Prazer falar contigo. E a gente sabe que o Procon encontra altas diferenças, como disse o Enzo, né? Exato. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É sempre uma satisfação poder falar com vocês e prestar os esclarecimentos aí do Procon de Campinas para a população de Campinas. Para a gente começar, Francisco, claro que se a gente falar do livre mercado, né, cada um cobra o quanto acha que tem que cobrar, mas tem algum preço que o Procon, alguma situação em que o Procon considera um preço abusivo de algum desses produtos, falando da pesquisa especificamente? A pesquisa demonstra, Guarizo, que o preço médio praticado por esses estabelecimentos, de fato, é a referência para o consumidor. O que se depreende da pesquisa? Que o preço máximo, óbvio, destoa em razão de 10% a 20% do preço médio praticado e possivelmente o preço mínimo leva-se em consideração os descontos praticados por esses estabelecimentos. Razão pela qual, como você mesmo disse, não há um tabelamento de preços, né, no nosso mercado, por ser uma economia de livre mercado. O que o consumidor precisa ter em mente é, de fato, buscar contemplar, por meio da pesquisa, incentivar essa concorrência sadia e, eventualmente, num caso de abusividade, como nós detectamos em épocas excepcionais, como a pandemia, onde os abusos realmente acabam ficando comprovados, aí esse fornecedor pode ser penalizado depois do devido processo legal, se constatar essa abusividade mediante análise de notas e de todo um conjunto probatório. Mas, em regra, o que faz esse mercado oscilar, obviamente, é a oferta e a procura, é a pesquisa do consumidor e políticas públicas especificamente voltadas a divulgar os preços e incentivar o consumidor a buscar os estabelecimentos que praticam os melhores preços, oferecem os melhores descontos, fazendo com que a economia assim funcione. Eu até te perguntei isso porque às vezes, né, o consumidor, ele percebe essa diferença, ele pode ter acesso, a gente vai falar disso daqui a pouco, da pesquisa do Procon, e às vezes chega num estabelecimento e pode falar, vou denunciar o Procon porque é caro. Na verdade, o intuito da pesquisa é mostrar para o consumidor que há locais que têm preços, que praticam preços melhores, Francisco. Eu queria que você explicasse isso aí para que o consumidor não fique com dúvida, né? Não denuncie sem fundamento. Exato. Então, como eu disse, a fixação de preços, nós vivemos num livre mercado, prevalece a oferta e a procura. Os abusos, eles podem ser analisados excepcionalmente, lá com base no artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, mas isso é exceção da exceção. Salvo em casos específicos, como posso citar um exemplo dos remédios, que tem lá o índice de preço máximo estabelecidos ao comércio específico do setor. No caso de produtos dessa natureza, que nós estamos falando de supermercados, prevalece o livre mercado, então a arma do consumidor para a busca dos melhores preços e até mesmo para combater esses preços e essas altas diferenças é fazer a própria pesquisa, se debruçar, fazer lista, buscar esses estabelecimentos que oferecem descontos, fazendo com que o mercado se regule dessa forma. Então, num primeiro momento, não há que se falar em abusividade, porque o mercado assim funciona e o consumidor deve ter ao seu lado a pesquisa de preços, obviamente, para contemplar esses fornecedores que acabam praticando esses preços de forma mais atrativa. Exato, e os produtos aqui, eles estão bem especificados, né? Estou acompanhando a pesquisa aqui, cada produto, cada marca, cada supermercado, toda a diferença, preço máximo, preço mínimo. Ou seja, o que tem que se fazer, Francisco, é uma pesquisa. Aí, o que a gente também tem que falar para o consumidor, porque às vezes eu vou passar no mercado para ver uma coisa, outra para outra, e você acaba gastando mais e não compensa, né? Então, o ideal é ter acesso exatamente a essa pesquisa antes de sair de casa. Exato. Eu acho que a palavra-chave para o consumidor, seja agora, até porque as pessoas têm a emoção mais aflorada, obviamente acabam indo comprar por impulso, né? Então tem que
checar num primeiro momento e fazer um planejamento, não só agora, como em qualquer época do ano. O consumidor não pode sair às compras sem estar de posse de uma lista dos produtos que realmente ele deseja comprar ou que ele precisa comprar. Essa lista acaba sendo um foco do consumidor, até para que ele evite passar em gôndolas de determinados produtos que nem constam da lista e acabe não virando um atrativo, porque, óbvio, as táticas de marketing, de mercado, elas existem justamente para isso. Então, se o consumidor já está de posse da sua própria lista, ele já tem os produtos que deseja adquirir, ele pode confrontar com a pesquisa do PROCON e checar, sobretudo, aquele estabelecimento, aquele supermercado que possui a maior quantidade de itens com os melhores preços. Porque muitas vezes um item com preço muito baixo, isolado, pode indicar, óbvio, é o melhor preço. Entretanto, se o consumidor for colocar na ponta do lápis todos os produtos que ele precise e que ele vá até aquele estabelecimento indicado com um único produto mais barato, ele pode, ao final das contas, pagar mais caro dos demais itens. Então, precisa analisar e checar toda a lista, se planejar e, se for o caso especificamente da ceia, geralmente você faz em família, com amigos, que se organizem para facilitar aí os custos com a locomoção. Então, viu que num determinado estabelecimento a farofa está com preço mais em conta e no outro estabelecimento está a carne congelada, cada um que fique responsável por buscar, e isso ajuda a otimizar e acaba ensinando o consumidor algumas táticas, de fato, para economizar e enxergar aí uma redução significativa que, no final das contas, acabam sendo importantes nesse momento atual em que nós estamos vivendo. Francisco, e quando tem algum tipo de produto que é sazonal, por exemplo, né, quando vai chegando a época da Páscoa, tem os ovos de Páscoa, tem a colomba, e chegando mais perto da data, às vezes alguns supermercados costumam aumentar o preço bem próximo da data, né? E para o Natal, há essa expectativa que, por exemplo, a pesquisa que o PROCON acaba soltando essa semana, que haja um reajuste nesses preços quando for chegando mais perto do Natal, já que faltam 18 dias aí, pouco mais de 2 semanas até a data? Sim, é possível que aconteça, até porque nós estamos falando, volto a dizer, no livre mercado, então esse fornecedor tem a liberdade para alterar os preços. O que o consumidor deve se atentar, e a pesquisa ela é divulgada com antecedência, justamente para ser uma referência para o consumidor e indicá-lo que ele deve comprar, obviamente, só que realizar a pesquisa com antecedência. Sendo a pesquisa do PROCON, ou seja, a própria pesquisa do consumidor, hoje a internet ela acaba sendo um facilitador para a pesquisa de diversos produtos. O PROCON já deu a referência na pesquisa, que é importante dizer que o consumidor tenha a referência do preço médio praticado por esse produto, e ele vai conseguir enxergar, então, tendo a referência do preço médio, se determinado estabelecimento naquela data houve uma oscilação para mais ou para menos, mas ele tem a noção do preço médio, ele sabe se ele vai economizar ou vai acabar pagando mais caro. Então, independentemente da alteração do preço, a ideia é que o consumidor faça a pesquisa e tenha sempre em mente a referência do preço médio, até porque ele acaba enxergando se houve um aumento ou algum desconto de algum produto que eventualmente modifique até a data da compra. E dos produtos pesquisados, né, tem as carnes, né, carnes e congelados, que é como é que se diz, é uma especificação, são produtos que podem ser congelados, né, e outros que eles não são perecíveis, né, como assessor do PROCON, você recomenda, Francisco, que as pessoas, que o consumidor acabe, vamos dizer, antecipando essas compras? Olha, é uma pergunta de suma relevância, muito importante. Por quê? Hoje tem muitos estabelecimentos que acabam comercializando produtos próximo da data do vencimento. E, em razão disso, acabam, por óbvio, praticando melhores preços. Ainda nessa tônica, o consumidor precisa checar a data do vencimento desse produto e se há limite ou tempo hábil para consumi-lo até a data em que ele planeja. Porque implica dizer que se o estabelecimento oferece
um produto com desconto porque está próximo da data do vencimento, essa informação deve estar muito clara para o consumidor, até para que o consumidor, que muitas vezes não tem o hábito de checar a data do vencimento, não consuma um produto com validade vencida, que é muito perigoso. Então, fica até a dica para o consumidor. Vai comprar um produto alimentício, cheque como um primeiro item, além do preço, a data de validade. E se a perspectiva de consumi-lo é dentro dessa data de validade, até para que ele acabe não perdendo o produto, esse produto acaba ficando no armário, na geladeira, e ele acaba, então, não se atentando a essa data, e quando vai descongelar, percebe que o produto já está vencido. Então, essa é uma dica, uma pergunta também importante, e fica a orientação para o consumidor comprar ou adquirir produtos já prevendo a data do vencimento e se ele tem a opção de consumi-lo dentro do período das festas, por exemplo. E aí entra um outro gancho numa pergunta antes da gente encerrar, Francisco. Se o supermercado vender um produto vencido, aí o consumidor pode ir atrás do PROCON na hora, né? Consumidor pode e deve realizar denúncias ao PROCON de Campinas. Validade vencida, comercializar produto com validade vencida é crime, inclusive, além das infrações administrativas. Se o consumidor estiver nesse período de compras e enxergar um produto na gôndola com a data de validade expirada, faça a denúncia no PROCON de Campinas no telefone 151, fotografe essa gôndola, esse produto, ou até mesmo utilize o nosso aplicativo para realizar a denúncia, que os nossos fiscais vão até o local, se for o caso, inclusive para inutilizar imediatamente esses produtos e aí depois do devido processo legal, aplicar as sanções cabíveis nesse fornecedor que não adota essas práticas de acordo com o CDC. Para a gente encerrar, Francisco, como que o consumidor tem acesso a essa pesquisa de preços dos produtos natalinos feita pelo PROCON? Nós divulgamos a pesquisa no nosso site, que é o www.procon.campinas.sp.gov.br. Lá contém a lista com os 62 itens, os 7 estabelecimentos pesquisados. O consumidor deve sim ter essa pesquisa como uma referência, ficando novamente a dica, não saia às compras de forma apressada, procure se planejar, porque obviamente isso vai representar uma redução significativa no bolso do consumidor, sobretudo num período de final de ano, início de ano, matrícula escolar, mensalidade escolar, impostos, então qualquer economia ao consumidor é significativa. Muito obrigado ao Francisco Tonhi, que é assessor especial do PROCON Campinas. São dicas importantíssimas para que o consumidor consiga economizar e não seja enganado aí na hora de comprar os produtos da ceia de Natal. Obrigado pela atenção novamente, Francisco. Eu que agradeço em nome da nossa diretora Yara Pupo. Nós estamos à disposição da CBN, do cidadão, sempre que precisarem. Muito obrigado. Agora 2h58.